Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Amiga mulher, hoje eu estou uma coisa água e sabão. Não fiz contorno, não fiz nada. Porque a gravação é matinal e, tipo assim, tinha que ser agilizado, entendeu? A gente madrugou aqui, o convidado chegou até antes que a gente. Vergonha Já alheia. estamos aqui, gente, já tudo certo. E já vamos poder pedir pro pessoal seguir nosso canal, amor? Não, antes eu vou me apresentar. Ah, eu sou o Henrique Martinez e ele é Everton Franzói. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos curtindo demais que vocês estão curtindo o nosso canal. E eu também agora já vou pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, botar o comentário aí pra poder engajar. Hater, pode também colocar que a gente vai responder, porque tem que engajar. Também seguir nossas redes sociais, o Instagram, o Pod é Pop, página de cortes, o Pod é Pop Cortes. Aí tem no Deezer, no Spotify, no TikTok do Kawaii. Gente, coloca lá. Em toda a palhaçada. E faz isso acontecer. E uma coisa que eu fiquei muito feliz hoje foi que várias pessoas que já foram entrevistadas aqui vieram conversar com a gente e falaram que, tipo assim, teve uma repercussão muito legal e estão atingindo vários projetos novos graças ao nosso podcast. Então, a senhora, continue assistindo porque vale a pena. E agora, produção, joga a vinheta. Vamos colocar a vinheta? A gente fez uma vinheta. Vamos lá? E agora, você vai ter... Internet para você. O Pod é Pop! E ele é muito pop, amiga mulher. E mais pop ainda é o nosso entrevistado de hoje. Belíssimo, gente. Já Ele começa veio do aí. interior de São Paulo, Braúna. E Braúna eu acho que forma DJs, porque um dos meus melhores amigos, ele é DJ e é de Braúna também. DJ Denis Ruiz, um beijo, amigão. A gente vai querer E saber. além disso, o gato já quase virou padre. Então olha aí como é que é a situação. Já quase virou padre. Fez publicidade e propaganda. E depois entra no mundo da música. Já também descobri que ele fez piano também, então ele tem essa essência musical, e dono de festas, e por aí vai muita história. Ó, nas redes sociais ele soma quase 50k de seguidores, então assim, não é conversa fiada, é do signo de touro. Vamos saber se taurino, se deve comer muito, se é será? faminto. Porque quem a gente trouxe aqui, amor? DJ Gui Guerreiro! Seja bem-vindo, Muito Gui. obrigado, gente, pelo convite. Obrigado é sempre você. um prazer falar contar um pouco desse sua história. universo. Exato. Obrigado por trazer essa informação, compartilhar com a gente. A gente vai ficar muito feliz de saber um pouco da sua história. Imagina. Mas vamos começar então do início, né? Lá de Braúna. Pois é, menino. Braúna é cidade de fazendeiro, né? Tipo... Na verdade, assim, primeiramente, gente, um beijo pra todos que estão nos assistindo. E assim, é uma delícia contar um pouco da nossa história, da nossa verdade, para as pessoas entenderem o que rola por trás. De onde a gente veio, né? Com a nossa essência verdadeira, né? Exato. Então, a minha família é do interior de São Paulo, de Braúna. Lá é muito plantio, gado, enfim, tem bastante coisas lá. E eu vivi nessa cidade de 5 mil habitantes, que é quase um condomínio fechado. Ninguém. Nossa, não é nada, Todo mundo é se verdade. conhece. Todo. Uma vez me falaram assim, Braúna, se tivesse semáforo, viraria casa noturna, né? Ia ficar piscando só na cidade Exato. inteira, né? Exato, Imagina. E as gays da cidade, tem bastante? Não, olha, então, na minha época, era tudo muito velado, né? Porque eu saí de lá em 2004. 2004. E aí, assim, tipo, era uma coisa muito mais velada e etc. Não era uma coisa Cidade tão... pequena, ninguém queria assumir aquilo, né? Porque Exato. fica mal falado, ainda mais. E nessas cidades, você não é o Guilherme Guerreiro, você é o filho do fulano, o filho do ciclano. Então, assim, não tinha nada muito aparente, era tudo muito nos bastidores, assim. Mas você conhecia alguém? Já pegou alguém da cidade ou não? Então, não, na verdade, assim, a minha descoberta porque eu sempre fui muito verdadeiro com os meus pais, né? Então, eu nunca fingi ser algo que você não era. Então, assim, eu comecei a ter um entendimento sobre com 16 anos, de falar, nossa, né? Tem alguma coisa diferente aqui, eu gosto diferente dos outros. Exato. Mas aí eu comecei a fazer o teste vocacional para a faculdade, etc. Blá, 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 e era com uma psicóloga. E na segunda sessão entrou o tema sexualidade. Só que é o que eu falo, a gente que é criado no interior de São Paulo, a gente é educado para assim, ser gay é pecado. Sim. Que não sei o que lá, não sei o que lá. Então, nossa, minha vida virou do avesso. Porque quando eu comecei a ter acesso a essas minhas verdades, eu pirei.
Real. Assim, tipo, de eu começar a mudar de teste vocacional pra realmente terapia. E Olha aí, quando eu contei pra minha mãe, que eu falo que eu contei pra minha mãe 2 vezes. Eu contei aos 17 e depois aos 21. Eu e minha mãe, a gente fomos juntos ali pra terapia. Pra falar sobre, sabe, tipo, se isso é pecado, o que era certo, o que era errado, sabe? Tipo, coisas assim. Você achou que você estava fazendo algo errado? Lógico. Porque No era começo, muito sim. criado dentro da religião, era por conta disso? Ou realmente por conta do ser interior, a família não ter muita Já tava com essa informação? mente. É um combo. É um combo, porque conjunto ali. porque assim, a realidade do universo de quem é criado com um quintal, numa cidade pequena e etc, é muito diferente de quem tá numa cidade grande, na capital, enfim. Com mais informação, mais Exato. referência, né? Exato, exato. É, E a tua realmente. família sempre foi da igreja? Foram da igreja? É porque assim, tipo, lá nós sempre frequentávamos a missa aos domingos, né? Então, assim, eu ia com os meus pais, não gostava. Não? Não. Não era atrativo pra Não, você? eu ia lá, tudo, aí eu falava, tá, não tô entendendo nada, beleza, sabe, tipo, e vazare. Mas os meus pais, assim, tipo, eles sempre foram católicos, sempre me levavam pra igreja, tudo, mas é o que eu falo, nada como você ter sair de casa, né, pra você começar a ter mais acesso às suas verdades e meu... Buscar suas descobertas, Exato. né? Você descobrir realmente o que é verdade pra você e o que não é, né? Você vai Exato. descobrir Então, um mundo. história com primo, alguma coisa assim, sabe? Que as gays têm? Sim, Teve? tudo. Tá vendo? Não é aquela gay do interior assim, quietinha, calma, não, vamos lá muito pelo conversar. contrário, como um bom taurino, né, há uma chama. Uma boa chama, né? Então, já pegou um primo? Já. Olha, já, passado, já, gente, já, essa já. curiosidade. Mas, hein? mas eu li até uma entrevista super bacana que fala o seguinte, que mais de 70% dos homens já tiveram relações com... Homoafetiva, né? Com outra exato. pessoa. Mas assim, e nessa época não significava do tipo assim, tá, você fez, então você é. É uma descoberta. É uma procura ali pra ver se realmente o que tá acontecendo aqui. Se É uma ou se não. diversão Exato, também, né? não, porque assim, tipo, os meus primos todos são... Eu sou o único gay. Né, assim, tipo... Aí o meu irmão também, eu tenho um irmão. Também? Tenho um irmão mais novo também, que tem até uma E filhinha. aí você já... Mas é é gay gay? também? É gay. Mais Mas- novo? É. Mas você abriu portas e... Então, é uma coisa um pouco complexa, porque assim, como eu falei pra vocês, eu contei pra minha mãe 2 vezes, aos 17 e aos 21. Quando eu me mudei pra São Paulo, e eu tinha terminado um relacionamento antes de vir pra São Paulo, a minha mãe tinha entendido que assim, não vai mais rolar essa vida de ser gay. Achou né? que tinha curado, né? A cura aconteceu. Filha da cabeça dele. Exatamente, é isso, Mas aí o que rolou? Quando. Aí eu vim pra São Paulo, tudo. E eu sempre fui uma pessoa de namorar. Eu Não era de ficar com muita gente. É, Relacionamento fixo. eu sempre fui, sempre. Desde, assim, sabe aquela coisa de ouvir música. Romantizar e achar Exato. que vai casar e ter Exato. filhos. A coisa toda. Era essa É pessoa. isso. E aí, ainda sou um pouco, mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu vim pra São Paulo, tudo, e assim, eu lembro que na segunda semana eu já comecei a namorar. Mas o rolo já estava. Precisava de um Estava. amor. Eu cheguei pra começar a fazer faculdade, e aí eu conheci pessoas que moravam que eram do interior também, de Araçatuba, que era uma cidade próxima da minha. E aí eu peguei e falei, comecei a conhecer essa turma e tinha uma pessoa ali que era. Aí eu olhei e falei, será, né? Tudo. E aí na segunda semana já, pá. Já tava Já engatou o namoro. E assim, eu fiz a minha faculdade inteira, eu namorei. Porque eu fiquei 1 ano e meio com ele, aí depois, 1 mês depois, já comecei a namorar outro. Olha só. É um menino namorador, gente. Ele é quase Namoradeiro, sapatão, né? É quase sapatão. Ela sai de um pra né? outro, Bum, assim, bum, mas bum, ele bum, sapatão A aí. essência não, é engraçado. Gente, eu tenho tanta coisa pra contar. Conta. Ai, Deus. Aí quando eu comecei com esse segundo relacionamento, aí teve e olha só, eu morei com um pastor da igreja metodista durante 3 anos da minha faculdade, porque Você dividia apartamento com ele? eu dividi apartamento com ele. Olha. E ele foi um paizão. E aí foi onde eu acho muito bonito, que quando eu olho pra trás, eu percebi o cuidado de Deus, assim, comigo, me mostrando tudo aquilo que eu precisava aprender. E com ele, eu aprendi que
não era pecado ser gay. Uma série de coisas assim. Ele tinha uma mente mais aberta, assim. Super. Que Só que assim, legal. nessa época eu não frequentava a igreja. Tá. Eu ia, às vezes, para um culto que ele fazia. Mas assim, quando eu saí da casa dos meus pais... Larguei, isso- já não tava feliz lá com esse negócio, vou fazer de volta? Não, né? Isso aqui em São Paulo. Isso aqui em São Paulo. Mas como é que foi você largar a casa? Você largou pra poder vir estudar? Isso. Ah, tá, Eu vim pra fazer, entender. eu vim para fazer publicidade. Ah, entendi. Tá. Fez o teste vocacional, fez a terapia, descobriu que era publicidade e propaganda. Exato. Mas assim, eu fiz publicidade, mas sempre com o sonho engatilhado de ser DJ. Ah, sério? Você já tinha essa Sempre. visão do DJ, mesmo no interior? Olha só como são Vamos as lá, coisas. como é que surgiu essa música e ideia. essa ideia de ser DJ? É porque assim, em frente à casa da minha avó tinha um clube. E eu lembro que assim, nem todos os sábados tinha discoteca lá, mas quando tinha, eu sempre pedia pro meu pai deixar eu dormir na casa da minha avó, porque eu queria ficar ouvindo as músicas que tocavam. Ah, nem era frequentar o clube, era só Não, escutar eu a não tinha música. idade, né? Mas que no interior não tem muita idade, né? Então, mais Passa ou muito. Depende da É. festa, Então, né? é porque assim, eu lembro que a balada lá começava tipo 10 horas da noite. Bem cedo. Quase matinê, né? E acho que das primeiras memórias que eu tenho da infância é eu pedindo pro meu pai deixar dormir na casa da minha avó e teve um sábado que ele não deixou. Aí eu chorei. Aí o meu pai, muito querido, me pegou no colo e falou assim, eu vou te mostrar lá dentro. Ele já Uau, sabia qual era o teu interesse. Não era ficar com a vovó, entendeu? Era escutar o que estava acontecendo lá. Ele sabia. Aí ele me levou. Gente, eu conto as coisas, eu até arrepio, porque eu lembro da sensação de entrar, sabe, tipo, na discoteca e ver aquelas luzes piscando, o pessoal na época fazendo passinho, Sim. tocando corona, sabe? Tipo, this is a rhythm of the Era night. já uma música mais eletrônica, assim, era uma discoteca Era. bacana. Porque geralmente no interior vai pro sertanejo, né? Mas naquela época, quando era discoteca real. Que assim, legal. né? E aí, eu lembro dessa sensação, sabe? Tipo, de ver. Eu lembro que tinha baile da espuma, lembra? Ai, sim, baile da espuma. tinha Perdi um isso, celular no baile da espuma. Eu fui uma vez na festa da espuma, é muita espuma, eu quase me afoguei naquela porcaria, quase morri e perdi um celular, entendeu? Então, Brauna é uma cidade baixa. não, essas acontecia. festas. Gente, não, então assim, não, pera lá. Ó, gente, só pra vocês terem uma noção, assim, Braúna é um lugar incrível, é mágico lá. Eu amei, eu tive, assim, uma infância que reflete muito na pessoa que eu sou hoje, sabe? Tipo, no carisma, na sensibilidade musical, sabe? Tipo, porque eu falo que a gente que é criado no interior, a gente ouve de tudo, de sertanejo, Sim, as baladinhas na época, enfim, eu escutava de tudo. Então, assim, a minha história de música começou ali. E quando os meus pais perceberam isso, aí eles começaram a falar, filho, quer fazer aula de música? Aí eu fiz 7 anos de piano. Aí, assim, os meus presentes era teclado, era esse radinho que tá O ali. gradiente aqui, o meu primeiro gradiente. Exato. Tem foto minha, assim, tipo, segurando o sacolinho de fita na mão, sabe? Tipo, pra cima e pra baixo. Você amava escutar música, nem era muito. fazer música muito, Não. era mais escutar e... Exato. Que legal. Exato, porque era algo, eu lembro que era algo muito sentimental. Adorava trilha sonora de filme, que é outra coisa que eu amo, sabe? Tipo, novela, trilha sonora internacional. Como a música cria aquela Totalmente, magia na mente, né? Cria. Que ela te refere a momentos, a ambientes, né? É surreal. E aí, quando eu era criança, essas fitas era mais infantil ou era tipo de mais. Já era de balada. Passado. Disco 94, disco 95. Meu primeiro CD foi Top Surprise. Aí depois as 7 melhores da Jovem Pan. Então era sempre nessa linha. Você sempre gostou muito dessa parte. E já pensou, então, mas já existia o DJ? Ou era só aquele cara que colocava a música? Não, já existia o DJ. E tem até uma outra história nostálgica, super engraçadinha, que assim, a minha vizinha lá no interior, Arielle, ela foi fazer o aniversário de 15 anos, eu era mais novo, e aí ela falou assim, e ela sabia, eu sempre colecionando CDs e etc. Aí ela falou pra mim assim, falou, eu quero que você coloque a música na minha festa. E aí o irmão dela tinha uma caixa de som gigantesca, com aqueles aparelhos gigantes de CD, Sim. e aí ela falou, olha, eu quero que você toque no meu aniversário. Eu falei, não, beleza. Aí eu me programei tudo, papapá. Pegou os CDs, fez aquela seleção sua. Tudo. Aí, beleza, cheguei lá na festa, tinha uma prima dela, de São Paulo, com um monte de CD também. E Aí E ela você começou back a to operar. back. Não teve back to back. Não deixou você tocar? Não. Ai, uau. Então, sabe o que eu fiz? Fui pra casa chorar.
Não acredito. Não realizou teu sonho? Sozinho. Você programou pra aquilo e pum, nada, Mas não realizei. parou aí. E aí? Essa minha vizinha, que é um doce de pessoa, ela trabalha inclusive com mel, olha que loucura, né? Ela é um doce de pessoa, pegou, eu acho que os meus pais falaram, olha, ele foi embora meio chateado porque ele não tava mexendo no CDs. Aí ela foi lá, saiu da festa dela, foi lá e falou, não, eu quero que você comece a mexer. Nossa, aí eu fui. Aí você voltou de novo. Aí eu toquei. Aí eu toquei. Então sua primeira experiência foi tocando CD na festa da sua amiga. Exatamente, Olha exato. só. E olha só que loucura. Depois, o irmão dela começou a fazer uma festa que chamava Nós Capota, mas não breca. Imagina. Gente, eu juro, eu não lembro quando foi a última vez que eu contei essa história. É incrível. E aí, na época, os computadores eram aqueles de monitor, sabe? Tipo, Pesadão. gigantescos. O que eu fiz? Eu peguei, levei o meu computador, porque eu tinha já um programinha de DJ. Ah, já começou, E então, fui já a tocar. investir ali. Exatamente. Eu lembro naquela época, assim, era Lasgo, sabe? Something. Adoro. Nossa, aí eu comecei a tocar e toquei a noite inteira nessa festa. E já ali como DJ mesmo, Como porque DJ, já mas- remixava, Mas já era um fazia remixado aquilo. muito no automático, né? Porque era num computadorzinho, não era num equipamento CDJ como a gente Sim. opera hoje. Então, assim, foi uma das minhas primeiras experiências Com ali. quantos anos foi isso? Ó, 15, 16, 17. E você já olhava isso como uma profissão ou era o hobby do Gui? Então, era um hobby, porque assim, como eu falei, como a gente era criado no interior de São Paulo, naquela época, a gente não pensava em DJ como uma profissão. Seria um hobby, né? Sim. Então Só você que queria se formar e como Exatamente. hobby pra tocar nas festas dos Levão. amigos, da família, você iria fazer isso. Exatamente, exato. Ai, que legal. Tudo isso em Brauna, gente. Tudo isso em Brauna. Tá vendo como Brauna? Não é. A Brauna 5 forma mil talentos, habitantes, querida. Mas, hoje ainda rola festa, sim, em Brauna, você Então, sabe? né, assim, antes eu lembro que o que bombava em Brauna era os bailes do Havaí. Tá. Baile do Havaí tem, todo. Baile do Havaí com aquela mesona de fruta, Fruta, bandas, 2 ambientes, era incrível. E os rodeios. Então, assim, hoje o que predomina lá quando tem é rodeio. Sabe? Tipo, não tem mais ou uma festa comemorando o aniversário da cidade, não tem mais esses movimentos e baladinhas, sabe? Tipo, Às lá. vezes porque diminuiu o público jovem, né? Às vezes o público jovem falou, vou embora, vou sair daqui. É porque hoje tudo se centraliza ali na região, ou em Araçatuba, Birigui, Penápolis. Ah, tá. Se alimenta das outras cidades, né? Exatamente, Ficou mais fácil ir pra outras cidades, né? Sempre as pessoas fazem isso, né? Sai de uma e se concentra numa maior. E aí Exato. você vem de Braúna pra estudar aqui em São Paulo. Escolheu São Paulo ou você falou, não, ou pode ser qualquer cidade que você passasse o vestibular? Então, meu pai foi um ponto assim muito interessante nessa história de decisão, porque eu passei na Faculdade de Publicidade e Propaganda em Ribeirão Preto. Que é próximo, mais Que é- próximo, é. né? E em São Paulo. E aí meu pai falou, olha, filho, eu acho que pro seu mercado você vai ter mais oportunidade em São Paulo. Sim. E aí eu passei e falei, meu, é lá que eu vou ficar. Vou estudar. Porque daí, depois ele já se inseria no mercado mais fácil. Porque voltar pra Braúna como publicitário não daria Não muito daria, certo. Não tem, Mas né, assim, mercado. eu sempre pensei, tipo, em cidade grande. A minha mãe fala que quando ela me levava pra Araçatuba, na cidade vizinha, quando eu era pequeno, que meu pai, ele fez 2 faculdades, de veterinária e administração em Araçatuba. E quando a minha mãe me levava pra ver meu pai na faculdade, e eu via as luzes da cidade grande, eu fazia assim, ó. Adorava. Achava lindo, porque era uma coisa que você não tinha ali, não tinha na tua cidade, não tinha isso. Exatamente, exato. Surpreendia. É. E você veio morar aqui, estudou e aí começou a morar com esse pastor? É. Ah, na época da faculdade. Porque assim, o primeiro lugar que eu vim, que eu morei em São Paulo, já foi direto numa república, onde quando eu fui conhecer a faculdade, eu conversei com algumas pessoas e falaram, tal república que é super bacana, são de Próximo pessoas que do lugar. trabalham, estão procurando alguém pra colocar. Então eu fiquei 5 meses nessa república onde o pastor não estava. Tá. Aí depois, o meu namorado da época conhecia esse pastor que estava procurando um lugar para ficar após o término da faculdade dele. E aí a gente fez essa república onde morava eu, ele e o pastor. Só que na época ninguém sabia que eu namorava esse cara. Era um namoro tudo escondido. Super. Não, as pessoas achavam que ele era meu irmão, assim. De tanto Amigão. que a gente tretava, sabe? Tipo, falando, E o nossa, mas briga de nem o irmão. pastor sabia? Nessa época, não. Tá. Nem o pastor. O pastor ficou sabendo depois do meu outro namorado,
Que aí sim, aí o pastor teve todo o conhecimento da minha história, e etc. E aí, voltando para aquele gancho de eu contar de novo para minha mãe, porque foi o seguinte, quando eu cheguei na faculdade de publicidade e propaganda, sem querer eu já comecei a trabalhar. Porque a faculdade, ela oferecia um estágio para cuidar da publicidade da universidade. Legal. E ali você fazia uma prova. Se você era aprovado nesse teste, você ia para uma entrevista. E nessa entrevista, você poderia ou não trabalhar na agência. Universidade. E aí, era remunerado? Não era remunerado. Ah, tá, só pra trabalhar mesmo. Tava no estágio. E aí ali, assim, tipo, no primeiro semestre da faculdade, eu já passei na prova, passei no... Uau, era pra ser. Era pra ser. E aí... Já era talentoso, né? Já. Porque passaram uma prova de publicidade, assim, no primeiro semestre, Porque eu acho babado. também que é um cargo que todo mundo tá começando, vai querer fazer, né? É. Porque é uma experiência que você tá Exato. vivendo ali. E foi uma coisa, assim, tão gostosa e tão leve, sabe? Tipo, porque não foi nada forçado. Eu não olho pra trás e falo, nossa, isso foi pesado, foi denso. Não, foi super, assim, aconteceu e foi indo. Então, assim, eu tinha eu gostava muito do que eu fazia. Trabalhei 6 meses nessa agência e dessa agência tinham vários contatos para outras empresas. Sim. E aí eu já fui contratado para trabalhar. Na época não existia, as agências eram divididas em online e offline. Sim. E eu já fui para o online. Então, assim, eu era estagiário de atendimento e planejamento e cuidava da Allianz, a transição de AGF para Allianz Seguros foi a empresa que fez, que eu trabalhava e eu era o gestor, assim, tipo, com 20 anos. E Uau, com muito 2 novo. anos de faculdade ali também, Exato. sem muito experiência. Exato. Que legal. Exato. Super Então, bagagem, né? E aí eu comecei a trabalhar e não parei. E assim, era trabalho, faculdade e a minha faculdade inteira eu só namorei. Eu não tenho... Um menino só? Então, Ou não, eu namorei o meu primeiro namorado, aí depois eu fiquei 1 ano e meio com ele, aí depois o segundo foram quase 2 anos. Olha. E aí, nesse segundo, foi que num belo domingo, eu tava lá sozinho no meu apartamento, e domingo era um dia muito legal, porque eu sempre esperava o pastor chegar da igreja, ou pra gente pedir uma pizza, ou pra gente conversar, porque esse pastor, nossa, foi um pai real pra mim, sabe? Tipo, até hoje a gente conversa e ele me chama de filhão. E aí, filhão, como é que você Ele tá? era mais velho? Mais velho. É legal. Então ele trouxe esse suporte pra você, né? Acabou total. saindo de casa, não tinha mais o contato tanto E com ele a família. Ele era tão engraçado. A minha mãe, nossa, a minha mãe, eu lembro que uma vez a gente foi pra 25 Boulevard, na 25 de março, com ele. A minha mãe, ela falava, para de... Ela falava, eu vou fazer xixi nas calças, sabe? De tanto... Engraçadíssimo. Super, super. Não, maravilhoso. E aí, a minha mãe me ligou num domingo e falou assim pra mim, falou, filho, onde você tá? Eu falei, tô em casa, não sei o que lá. Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô aqui sozinha assistindo televisão. Aí minha mãe falou assim, eu acho que você precisa arrumar uma namorada. Como assim? Aí eu nada? Falei, do nada. Ligou pra falar isso. Aí eu falei, tá bom, mãe, beijo, te amo, tchau. Desliguei o telefone. Aí eu esperei o pastor chegar. O pastor chegou, era umas 9h30 da noite, assim, pra você ver como eu sou intenso. Aí eu falei, pastor, aconteceu assim, assim, assado. Aí ele falou assim, menino, liga pra sua mãe, né, e fala pra ela. Aí eu liguei pra minha mãe, que já era meio tarde, né. Eu falei, mãe, é o seguinte, o que a senhora quis dizer com relação a arrumar uma namorada? Aí ela falou pra mim, ela falou assim, por quê? Aí eu falei, mãe, sabe aquele menino que eu já levei 2 vezes aí pra casa? Então, ele não é meu amigo, é meu namorado. Bum! Dan, 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 dan. Aí ela falou assim, tá tudo bem. Aí eu falei, quê? Eu falei, na primeira vez que eu contei, a senhora surtou? Tá tudo bem? Não, filho, tá tudo bem. A única coisa que a mãe quer é que você se cuide, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, então tá bom. Beijo, te amo, tchau. Desliguei o telefone. Liguei pro meu chefe na época, que também era gay. O Johnny, pessoa incrível, bizarramente incrível. Eu falei, Johnny, falei pela segunda vez pra minha mãe que eu sou gay, eu tô meio preocupado. Eu falei assim, eu posso ver como ela tá? Só que assim, Braúna, de São Paulo pra Braúna, eram 8 horas de ônibus. De ônibus, Não tem avião, não tem nada, né? Não tinha na época. Aí eu peguei, ele falou, não, vai e volta e resolva.
mas vai. No domingo mesmo, eu peguei minha mochilinha, fui pra... Nem sabia se tinha disponibilidade de ônibus. E também não tem Foi tantos pra horários rodoviária. assim, né, pra Braúna, né? Exato. Entrei no ônibus, no domingo à noite mesmo, liguei pra minha mãe e falei, mãe, amanhã cedo a senhora me pega na rodoviária que eu tô chegando. Mas você é louco, não sei o que. Não. Preciso ver se a senhora realmente tá bem. Aí eu cheguei, aí eu tive realmente uma conversa com ela. E ela falou pra mim, ela falou, olha, filho, você sabe que a gente foi criado numa situação assim, assim, assado, tudo. E que pra gente não é comum. Mas assim, tenha paciência comigo, que a mãe super te ama, te aceita. E vamos junto nessa, Tamo sabe? junto, que E massa. aí começou esse processo de aproximação, sabe? E foi super legal. E o seu pai? Cara, o meu pai é o mais surpreendente de todos, sabia? Porque assim, o meu pai não é um homem de muitas palavras. Homem Mas do interior, né, geralmente. E o eles meu são pai, mais... se você tem um primeiro contato com ele, você percebe que, aliás, aparenta ser uma pessoa muito séria. Hoje, com netos, ele é um coração mole, muito mole, assim. Mas o meu pai, eu lembro que eu falei pra ele, ele falou assim, você tá feliz? Uau. É isso que você quer? Eu falei, pai, é isso que eu sou. Ele falou assim, então é isso. E não se fala mais sobre. Pronto. É isso. E tá Poucas tudo bem. palavras e muito bem decidido e Surpreendente. esclarecido, né? Exatamente. Massa. Então, assim, o meu pai foi isso. E a minha mãe temia muito o meu pai, sabe? Ah. Tipo, porque pelo fato do meu pai ser mais sério, mais calado, mais na dele, etc, etc. E não, meu pai foi essa... O que melhor assimilou foi ele de primeira. Tá exato. bom, é isso, não vai ter volta atrás, acabou, tá Exato, tudo exato. certo. E aqui em São Paulo, como que você começou a tocar? Como é que foi o Gui Ele sempre nas tocou, né, boates? pelo Já. jeito, a paixão já tava ali, mas quando foi que você começou a se apresentar, em né, São pra Paulo, público? Então. Bom, então, como eu tava falando também antes da gente começar aqui, a minha história com a profissão DJ, ela veio de uma depressão que eu tive em 2008. E eu falo que foi a depressão mais incrível, né? Depois que a gente sai da depressão, eu acho que aprende muito e dá um grande passo, assim, na vida. Sim. Porque eu tava uma pessoa muito distante da minha verdade. Eu não estava vivendo boas relações com os amigos, com familiares, até mesmo numa interpretação muito equivocada do que de fato era se relacionar com alguém. E aí, eu tive essa depressão e para não preocupar os meus pais, eu pedia para as pessoas que moravam comigo nem comentar com eles que eu tava, porque eu não queria preocupá-los. Mas você foi buscar ajuda pra descobrir um diagnóstico? Como é que foi isso? Ah, não, a minha depressão foi diagnosticada pelas pessoas que estavam ao meu redor, Tá. porque era no dia fatídico, num domingo à tarde, que foi o ápice da minha depressão, eu fiquei mudo. Eu não conseguia falar. Nossa. Eu só chorava. Uau. E aí, eu morava na época no Brooklyn, aqui em São Paulo, e eu morava do lado de uma igreja que era a São João de Brito, que fica atrás da Ípica ali. E aí, eu fui na igreja, não estava tendo missa, eu ajoelhei e eu falei, olha, Jesus, eu não sei se o Senhor existe de verdade. Mas, se o Senhor existir, por favor, muda a minha vida. Porque do jeito que tá, não dá. E eu até pensei em tirar minha vida. Uau. Nossa, chegou É, então. esse É o ponto. ápice mesmo, né? Tava muito, muito profundo. E foi uma coisa tão milagrosamente mágica, porque quando eu lembro que era uma tarde que tinha acabado de chover, tava meio nublado, e ali a rua da Ípica é muito arborizada. E aí, quando eu tava voltando pra casa, sabe quando abre aquele feixe de luz Aham. Sim, no sim. céu? E ali veio a sensação de que tudo ia ficar bem. Eu sei que Com uma tudo vai mensagem ficar ali, bem. né? Veio a Pablo, né? Nem tinha Pablo na época. Mas enfim, aí veio. E aí, quando eu cheguei em casa, um amigo meu me ligou e falou: olha, tô sabendo que você não tá bem. Eu tô marcando pra você uma terapia amanhã. Mas vai com a cabeça bem aberta, porque assim, ela é psicóloga, mas ela trabalha com aplicação de energia, Legal. sabe? Tipo, com a filosofia do Meishu Sama, que é da Igreja Messiânica. E eu falei, tá bom, vou. E naquela primeira sessão, eu tive um mega estalo, sabe? Do tipo assim, meu, a vida é muito maravilhosa.
Que massa. Na primeira sessão, numa segunda-feira. E dali eu tive o entendimento de que algum boy me ouviu na igreja, né? Tipo, eu falo que Jesus é o boy magia da minha vida, sabe? Eu falo G, chamo Jesus de G. Eu falo G, que magia, né? Tipo, rolou ali uma magia, rolou uma atenção. Ele escutou você e já te Escutou. trouxe uma solução ali. Exato. Outro dia já tava bem. Então, só que tava tão intensa a minha depressão que a gente, na primeira sessão, ela falou: olha, seria interessante a gente marcar 2 sessões por semana. E aí, na segunda sessão, ela perguntou pra mim, ela falou assim: você tem algum sonho? Aí eu falei: tenho. Ele falou: ser DJ. Ele falou: tá, então vamos começar a trabalhar nisso. Então, assim, era sessão falada, no final ela passava sempre uma receitinha de coisas pra eu aplicar em casa. Como Tarefas, assim. tarefas, mas eram tarefas super gostosas de fazer, que é assim, movimentos de tirar o egoísmo e o apego, movimentos de projeção. Então, tudo isso vinha, sabe, tipo, no final da sessão. E aí eu comecei a praticar. Um mês depois, um ex-namorado meu me ligou e falou assim: Gui, eu sei que você trabalha, você tem no seu computador programa de DJ. Você não quer tocar na minha festa? Vai ser num domingo à tarde, que eu contratei uma pizzaria no salão do meu prédio. Mas assim, é só pro pessoal comer uma pizza. Não vai ter pista nem nada. Eu falei: não, com o maior prazer. Aí eu fui, né, com toda a minha coletânea e etc. Já tinha um notebook, alguma coisa assim menor? Já tinha. Aí fui e comecei a tocar. Meu, ninguém comeu pizza. Todo mundo Todo mundo começou ficou a dançando. dançar, Virou uma dançar. discoteca. E era engraçado que as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: onde você toca? Onde você toca? Eu falava: em casa, né? No banheiro, a louca. Toco pra mim, né? Toco ali só pra mim. Exato, Aí eu falei assim: não, então, não, nunca toquei, é a minha primeira vez. Mentira. E aí começou: Gui toca na minha festa. Também, Gui os toca na minha amigos festa. pedindo. Aí na época tinha a feijoada do Cláudio Abraão, que era assim, tipo, todo mundo almejava ir nessa feijoada porque era super hypada, etc. E aí eu fui tocar nessa feijoada. E foi ali que eu conheci André Almada, Olha. que me viu ali tocando tudo, mas nem me falou nada e etc. Blá, blá. E eu já tinha um sonho de tocar em algumas... Assim, que na época The Week era algo, assim, inatingível. Já existia The Week, então, na época? Já existia. Ah. Mas assim, era uma utopia. Tá. Tocar na The Week. Porque Você era já ia pra The Week? sozinho, ver os DJs tocando. Não tá. ficava com ninguém. Você Ninguém. só ia curtir a Eu ficava balada. atrás da cabine olhando, sabe? Tipo, Moraes, Pacheco, Pachecão. Cecim. Todo mundo, eu falava: nó, que demais. Sabe? Tipo, era surreal. E aí, assim, tipo, eu comecei a tocar nessas festinhas de amigos, até uma vez eu tocar numa dessas festas e aí aparecer o Alexandre Bispo, que era um dos DJs residentes da quarta-feira no Sonic, do Super Sonic. Uma boate aqui de São Paulo. Ainda tem? Não, lá virou tem um mais. prédio. Ah, tá. Lá virou um prédio. Mas era um lugar que eu almejava muito tocar, porque era Hype, né? Tipo, super conhecido. E era uma coisa assim, 9 horas da noite começava a bombar, acabava às 3 da manhã, mas assim, super legal, assim, sabe? Uhum. E aí ele chegou, ele falou assim: cara, você toca super bem. Eu falei: obrigado. Ele falou: você não quer tocar com a gente? Eu falei: onde? Ele falou: no Sonic. Eu falei: mentira. Passado. Eu falei assim: é um lugar que eu sempre sonhei em tocar. Ele falou: não, então você tá super convidado, a gente vai fazer. Olha só, Mas vamos você fazer esse axé aí pra É, você. Exatamente. E aí, eu lembro que eu terminei de tocar nessa festa, que foi na Avenida Ibirapuera. Eu saí de lá tão feliz, eu liguei pra minha mãe e pra minha psicóloga pra contar que eu ia tocar no Sonic, em março. Mas já tinha cachê? Ou não? Era só Já por... tinha um cachê simbólico, Olha, mas tinha. Mas já tava ganhando Uma dinheiro com a coisinha, profissão. já. Não, e assim, e até nessas festas, assim, que começavam a me pedir, já ganhava alguma coisinha. Ai, que legal. E aí, beleza. Aí, eu lembro que uma semana antes de tocar no Sonic, eu liguei pro Alexandre Bispo e falei pra ele, eu falei: quantas pessoas eu posso levar VIP? Ele falou: lista ilimitada pra você. Uau. 150 Assado. Ela levou a festa, ela Levou. fez a festa. Gente, veio gente de Braúna pra me ver tocar. Sério? acredito. Que Meu, massa, incrível. Eu lembro que assim, eu tocava e chorava, tocava e chorava, tocava e chorava. Porque eu não tava acreditando que aquilo tava Já era acontecendo. controladora. Não, então, aí eu levava o meu computador e ligava. Tá, você não com tinha programa no contato ali com a computador. controladora Exato. total ainda. Mas eu lembro que assim, os DJs da The Week frequentavam lá. O lugar. E aí, Pachecão chegou pra mim e falou assim:
ô bebê, com aquela vozinha da grossa, ele falou assim, bebê, você precisa começar a tocar no CDJ, né, bebê? Né, com o CD. Eu falei, tá, então vou começar. Aí foi onde eu marquei um curso mesmo pra aprender a operar, etc, tudo. Mas assim, a parte de mixagem eu já tinha noção e tempo de tudo. O talento já existia, faltava só você saber como mexer nos botões. Exatamente, Sim, exato, que massa, exato. hein? E depois desse Sonic, você foi pro Dorot Bar. Então, Dorot na verdade, Bar. assim, eu comecei a fazer toda quarta-feira Sonic. Sonic, é. Eu fui convidado pra ser residente do Sonic. Aí depois foi o Dorothy Parker, que Parker. era... o Ah, Dorothy tá. Parker era na Lorena, que era uma festa mais pop, mais despojada, etc. E aí era assim, era Sonic na quarta, Dorothy no domingo, aí quinta, Cartel, que ficava ali na Alameda. Não, já tava fechando uma agenda, É, assim. Não, e ainda Semana. trabalhando com publicidade. Mas só que quando eu comecei a tocar toda quarta, toda quinta, toda sexta e todo domingo, aí começou a gerar mais dinheiro com o ser DJ. Aí já tava que ganhando a- melhor, já começou a a fluir mesmo ali a agência. carreira. Exato. E nesse meio tempo, tocando no Sonic, apareceu Renato Aguiar. Renato Aguiar é um dos grandes banqueteiros que a gente tem hoje no Brasil, que faz assim grandes festas de casamento, também trabalha com decoração. E ele me viu tocando no Sonic. E ele falou: menino, você não quer tocar no meu aniversário em Ribeirão? Claro. Por que Por que não? Né? Mas você já tinha conhecimento do poder dele? Nada. Ah. Eu nem sabia quem era, do que se tratava. Só vou, né? Eu falei, não, vou, com certeza. Aí ele falou assim, não, beleza. A minha secretária vai entrar em contato com você e vai fechar as tratativas. Eu falei, tá bom. Aí a secretária dele me ligou e falou, olha, são quatro DJs, você é o terceiro. Então, assim, tô emitindo o seu voo, sua passagem, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, beleza. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, aí eu fui cair em si a dimensão do que era. Era uma festa para mais de 800 convidados. Já tinha tocado pra tanta gente? Não, acho que 800 Parcial. convidados não, é porque o Sonic tinha a sua capacidade de 300 pessoas ali. A Lions, que eu também toquei já... Enfim, mas Não, assim, não passava dessa quantidade. exato. E ainda Só que- mais é uma festa de aniversário, né? Exato, só que assim, eu não tinha recebido nenhum briefing do que eu tinha que tocar. Ah. Então... E casamento é outra vertente, Então, né? mas só que não era o casamento dele, era o aniversário dele. Ah, tá, verdade. É aniversário. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma loja de CD no Iguatemi, eu juro, eu fui com todas as minhas economias pra essa loja comprar CD. Porque na época não era pendrive, né? Era Sim, Já CD. tinha que fazer CD. CD. aham. Aí eu peguei, tipo, comprei todos os CDs. E não da era Jovem baixar Pan. música também? Você não podia baixar e Dava, gravar? mas assim, tipo, eu falei, a qualidade do Wave ali, eu prezava também por umas coisas assim. Aí eu falei, eu vou comprar ali tudo original. Tá. Fui lá e comprei um monte de CD pra ir preparado pro que desse e viesse. Aí, beleza. O primeiro DJ mandando super bem na festa. Sabe? Aquele som bem Amaury Júnior, sabe? Aham. Ô, ô. Exatamente. Aham. E as pessoas estavam super bem vestidas, etc. E assim, mais da metade dos convidados do Renato eram clientes dele. E aí, eu falei, bom, beleza, vou me preparar pra isso. E aí, o segundo DJ, olha só como são as coisas, né? O segundo DJ era um DJ de tribal. Já começando uma música mais pesada ali. Pesada num BPM muito elevado, onde ali aquele público não entendia esse ritmo de música. Não entendia. Sim. E aí a pista ficou micadaça. Ninguém... Ninguém na pista. Ninguém. Porque ninguém conhecia, não curtia aquele tipo de música, não ia Música, ficar, né? né? Eles Exato. Vaziou, foram comer. Foram comer, assim, tipo, tinha gatos pingados ali na pista. E eu falando, meu Deus. E agora? Aí eu falei, G, sobe pra tocar comigo, boy. Porque assim, é só... Me inspira aqui, só né? o senhor pra fazer esse Paranauê rolar. Aí, eu lembro que eu tinha uma versão de This is the Rhythm of the Night da Corona, só que com a introdução de saxofone, que na época já tinha o sax junto com música eletrônica. Eu lembro exatamente do momento em que eu dei o play, que começou aquele sax. Eles começaram a dimerizar ainda mais a luz. E sabe quando você vê aquele movimento da festa inteira ir pra pista? Sim. Voltando. Nossa, e nisso eu nem tinha conversado com o Renato, porque ali eu tava num papel de contratado. Eu falei, não vou incomodar ele que tá conversando com todo mundo, né? Eis que surge Renato Aguiar, pega na minha mão e fala assim, muito obrigado por ter salvado a minha festa.
Olha só. Eu falei, calma, é só a primeira É a música. primeira- Não né? sei como é que vai seguir daqui pra frente. E aí, beleza, era pra eu ter tocado 2 horas, acabei tocando 3 horas, 4, não lembro, mas foi muito além do que a gente tinha combinado. E quando eu desci, ele falou assim, garoto, seguinte, vários clientes meus já querem te contratar pra tocar em festas de casamento. Olha só. Olha, que massa. Você tem interesse em entrar nesse mercado? Porque se tiver, eu vou ser seu Vou te padrinho. promover, né? Exatamente. E eu falei, por que não? Né? Tipo, meu, super interesse. E aí ele falou assim, olha, eu também tenho um escritório em São Paulo, porque quando ele fazia festa de casamento aqui, ele fazia muito no Terraço das Lu e na Ípica Nossa. Santo Amaro. Olha os locais, né? É. Então, assim, Renato sempre foi premium, assim. Aham, é outro nível, Outro, querida. outro. E aí eu falei pra ele, aí ele falou assim pra mim, eu falei assim, então, eu tenho uma coisa pra te propor. De segunda a sexta-feira você trabalha no meu escritório, que eu preciso de alguém pra me dar assessoria. E nos finais de semana, que você puder, você me acompanha em algumas festas de casamento pra você ver como é que O funciona. fluxo, o que o É, pessoal pegada, gosta, né? E eu tive esse privilégio maravilhoso de entender uma festa social de casamento de dentro pra fora. Então, assim, eu sabia tempo de bar, tempo de buffet, o que precisa se atentar à montagem da festa. Então, eu comecei a ter todo esse estudo dentro do meu trabalho e, paralelamente, eu frequentava as festas para ver como os DJs de casamento se comportavam, que é totalmente diferente de um DJ de casamento numa casa noturna. Sim, né? não, uma casa Totalmente. noturna é outra coisa. Você segue um ritmo de música. Exato. Casamento tem milhões de pessoas com gostos musicais diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, que no casamento a gente traduz o casal em música. E numa balada, as pessoas vão pra ver o artista tocar Sim. a sonoridade dele, né? sim. Então, assim, é o que diferencia. Um é entregar para o público e o outro é o que você quer apresentar, né? Exato. Então a noiva e o noivo que te contratam, você senta com eles pra você poder entender um pouco da história. Exatamente. Exato, porque assim, numa festa de casamento, o meu repertório vai do jazz ao sertanejo. Sim, a gente já viu você Vai tocando. fora, vai pra tudo, né? Até Chitãozinho Chororó, ele É, foi muito legal. evidências, Evidências, muito legal. É. E aí você monta o seu set, tipo, nesse perfil de cada... De cada casal, Massa. As minhas festas de casamento, eu acho que o mais forte dessa minha linha é fazer uma festa ultra personalizada, onde eu sempre investigo as músicas que eles curtiam no colegial, na faculdade, sabe? Tipo, e assim, e é engraçado porque às vezes eu toco para um casal e aí faço o casamento deles, aquele sucesso maravilhoso. Aí eu encontro com eles em outra festa de casamento e aí eles me abordam e falam assim, meu, parece que é outro DJ. Outra Eu falei pegada. assim, não, é que é outro casal. É outro casal. Eu tô entregando a sonoridade do casal aqui, né? Exatamente. Que legal. Mas sempre com aquele feeling de entender também o casal junto com família, junto com amigos. Público, Né? né? Exato. É porque é muito orgânico e é ao vivo. Então o casamento ficou mais forte ali pra você, né? De como DJ. E quando Isso. você vai se lançar numa casa noturna grande, como é que foi isso? Então, aí em 2011, quando eu já estava trabalhando no mercado de casamento, o André abriu o The Society junto com o Klaus e falou, olha, a gente tá precisando de um residente lá na sexta-feira. Aí eu falei, ele deve estar tirando uma onda com a minha cara, né? Porque não existe isso, sabe? Aí, que o André sempre foi muito social, assim, tudo, blá, blá. Aí ele falou assim, tá, vamos fazer uma experiência de você tocar lá no The Society. Uma bolate bafo. Aí eu falei, tá bom. Só que eu falei, é mentira dele. Aí, na época, quem cuidava dos DJs era o Flavinho. Aí, na terça-feira, toca o meu telefone. Oi, Gui, tudo bem? É o Flavinho. Eu falei, Era verdade. Tá sério o negócio. Aí ele falou assim, Gui, então o André acho que falou com você, ele te viu tocando em algumas festas, tudo. A gente queria marcar com você uma sexta-feira no Sonic, junto com o Cecim, que já era residente. No Sonic não, No Sonic não, The desculpa, no The Society. Society, Falou, então, assim, blá, blá. Falei, tá. Aí eu lembro que era aniversário do Fefo, que era um mega promoter, né, do The Society e da The Week.
E aí eu fui lá pra fazer o warm-up, né? Ser o primeiro DJ a tocar. E eu lembro que eu fiz uma pesquisa musical, assim, muito Europa, sabe? Tipo, eu falei, eu tinha um entendimento de como eu tava fazendo o warm-up, que eu não podia queimar a largada, de que eu tinha que fazer uma sonoridade bacana, gostosa, acolhedora, pra aí sim o segundo DJ começar a fazer. Mudar, né? O movimento. E aí eu lembro que o Pacheco tava nessa festa e ele fazia vários vídeos, assim, com celular e etc. Não tinha Instagram na época. E aí ele começou a fazer, e aí era assim, era Orkut, que bombava ainda, e Facebook. Começava aí- o Facebook já, né? É, e aí, beleza. Aí eu fiz, terminei de tocar, e aí, quando eu terminei de tocar, bateu uma fome bizarra em mim. Porque eu não tinha comido nada de nervoso antes, sabe? Do tipo, meu Deus, sabe? Vai que eu vou precisar ir no banheiro. Não, calma, vamos segurar aqui, né? Pra não ter acidente. Exatamente, né? Aí eu peguei, quando eu desci do palco do The Society, o Pacheco falou assim, você vai longe. Olha, recebeu já um Elogio elogio do Pacheco dos ainda. pioneiros, né, da cena. Eu falei, obrigado, Pacheco. Aí, quando eu tava saindo do The Society, que assim, eu nem vi o segundo DJ tocar, que eu tava desesperado pra comer. Aí eu tava com o meu namorado na época e um amigo dele. Aí o André olhou pro meu namorado e falou assim, você tem o Black da The Week? Aí o meu namorado falou, não. Aí eu perguntou, você tem o Black? Ele falou, não. Eu falei, tá, então me manda um e-mail que eu vou mandar o Black pra vocês. Aí eu puxei assim a camiseta do André. Falei assim, André, eu também não tenho Black. Ele falou, você não vai precisar. Oh, então já sentiu ali o que vai acontecer Que comigo, vai né? acontecer? Será que eu vou entrar na boate? O que vai acontecer? Será que ele vai me mandar embora? Não quero- Não, mas aí já foi contratado. Aí eu falei, meu Deus. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí o Flavinho falou, Gui, olha, você vai ser residente toda sexta-feira no The Society. E você vai entrar pra agência The Republic, que era a agência dos DJs da The Week. Olha só, Aí eu falei- já entrou bem no mercado, né? Eu falei, olha, mas eu já trabalho com um público de casamento, enfim, tudo. E aí, só que assim, festa de casamento é fechada com 1 ano de antecedência. No mínimo, sabe? E aí, e eu falei pra eles, eu falei assim, a The Week, a gente fechava as datas quando tinha, tipo, o Aquaplay, ou o Eterna Festival, a gente fechava com uns 2 meses de antecedência. Sim. Mas assim, quando eu comecei a expandir muito no mercado de casamento, eu comecei a ficar sem data pra tocar em clube. Porque depois, sendo agenciado pela The Week, eu comecei a tocar em alguns sábados em Belo Horizonte, que é um lugar que eu amo, sabe? Tipo, nossa, como eu amo BH. Outras casas noturnas. Outras casas noturnas. Então tinha a agenda ali do casamento e mais as casas noturnas pelo país. Exato. Então, assim, na minha disponibilidade de sábado, eram agendadas as casas noturnas fora da The Week também. E Olha você já só. passou algum perrengue na boate? Assim? Vários. Alguém, tipo, deixar a controladora desregulada pra você poder entrar? Tipo, querer te prejudicar? Existe isso? Existia. Ah, eu Existia. Eu Existia. gosto de saber um borbulho, porque Existia. a vida também não é só mil maravilha. Mas, assim, comigo, graças a Deus, eu fui muito protegido. Porque, assim, no início, o Flávio, ele sempre perguntava pra mim como é que estão as suas coisas, como os DJs estão te tratando bem, me conta, sabe? E, tipo, e todos os DJs da The Week me tratavam super bem. Te receberam bem. então. Todos. O Cecim, super querido, sabe? Tipo, falava pra mim, ó, Gui, olha, eu acho que você mandou bem. Gui, olha, essa música, a gente precisa pensar, sabe? Tipo, sempre... Ah, te dava um feedback e tudo. massa. Eu sempre amava esses legal. feedbacks, assim. Então sempre foi muito legal. Eu sempre fui muito bem recebido. Mas quando a gente tocava fora, sempre tinha uma surpresinha de talvez o equipamento não tá ali na melhor condição. Sabe? Tipo, eu lembro que eu fui tocar uma vez em João Pessoa, que uma das caixas de som, uma das maiores caixas de som, estavam queimadas. Pifou. E aí é isso. E aí ficava aquele barulho, assim. Mas isso no começo da Aí carreira. Acidentes, Não é, né? acontece. Onde aceitava qualquer convite. Hoje não, hoje é só grandes festivais. E casamento, gente. E grandes casamentos, não é qualquer casamento, entendeu? Não é conversa fiada. É um cachê, entendeu, da boneca. E, amigo, como é que foi essa parte de você sentir que, tipo, tua carreira tava evoluindo e você foi mudando, né? Assim, trazendo novas vertentes, sendo mais exclusivo. Quando foi que você começou a mudar essa parte da carreira artística? Eu acho que em 2014 eu tive um change muito grande,
também numa dessas experiências de festa de casamento, que foi o seguinte. Eu acabei fechando um casamento no Lago de Como, na Itália. Olha, meu primeiro internacional. foi o meu primeiro destination. E foi o único casal que até hoje eu não fiz a reunião de briefing, de trilha sonora. E eu lembro que, assim, eu entrei no avião chorando, assim, mas com muita força, com o terço na mão, rezando o terço ali, firme e forte, pedindo pra Maria. Eu falei, Maria, pelo amor de Deus, o pessoal tá me tirando do Brasil pra tocar na Itália. Eu falei assim, eu preciso, né, ter uma noção do que eu vou tocar, né? Eu tô indo às cegas, né? Eu falo que se a Astrid Fontinelli estivesse lá no aeroporto, naquelas chegadas e partidas, eu vou falar, história. o que tá acontecendo com você, Você tava menino? pânico, assim, né? E aí, beleza. Aí eu lembro que eu embarquei tudo. Mas por que você não teve a reunião? Não deu tempo? Era um casal muito ocupado. Enfim. Ricos que não tinha tempo pra discutir, A entendeu, música, querida? eu tô Tá na Itália, vai contratando, casar na te Itália, vira. não é pouca coisa. E aí foi isso, assim, aí eu cheguei lá na Itália, fui super bem recebido, tudo, blá, 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 desci em Milão, fui pro Lago de Como, a assessoria do casal era brasileira, e aí eles me deram todo o suporte, falaram, olha, Gui, fica tranquilo, porque é um casal super de boa, assim, assado. E aí eu lembro que, assim, o fato de eu ter rezado tanto, eu falo que, assim, trabalhar a espiritualidade, você começa a ficar intuitivo para várias questões. E aí eu lembro que eu sou muito obediente a tudo aquilo que eu sinto, sabe? Sim. Tipo, porque às vezes a gente sente umas coisas absurdas e fala, não é possível. Sabe, tipo, mas aí eu comecei a tocar lá e aí me veio a intuição de tocar um remix que eu nunca tinha tocado de Fera Ferida na voz de Roberto Carlos, Olha. do DJ Memê. E aí eu comecei a tocar essa música bem ali na abertura da pista. Quando eu comecei a tocar essa música, o pai da noiva foi até mim e falou o seguinte: Roberto Carlos é meu amigo Olha. e Fera Ferida é a música da minha vida. Nossa, uma Uau, mensagem ele na mandou hora. ali, entendeu? Aí falou assim, aí ali eu entendi, eu falei, putz, é isso. É retrô, Uma coisa essa mais galera. E Amiga. uma coisa chique, boutique, papapá, blá, blá, blá. E aí eu comecei a fazer essa sonoridade pra festa e foi um sucesso. Quando eu cheguei no Brasil, uma grande agência de DJs voltado pra festa de casamento entrou em contato comigo falando, quero te agenciar. E aí as coisas começaram a tomar uma outra proporção. Então, aqui no Brasil existe, então, a agência de DJ para casamentos? Não sabia. Existe, mas assim, hoje eu acho que a gente tem umas 3, 4 agências, né, que trabalham com grandes DJs, assim, e é o que eu falo, sabe, tipo, quando eu não tenho a disponibilidade pra tocar e a noiva, tipo, ai, mas quem você indica? Eu sempre indico as agências, etc, que Vão dar suporte ali pra ela. uma coisa que eu sempre falo pra todos que querem me contratar pra uma festa social, seja casamento, aniversário, o santo precisa bater. Tá. Não adianta eu falar assim, olha, o profissional é incrível, babá, porque ele é incrível pra mim. Né? Tipo, se não tiver aquela conexão, nem feche comigo ou nem feche com quem você tá conversando. Tem que entender a pessoa, né? A pessoa precisa acreditar naquilo que o DJ tá falando pra ela que vai fazer. Sim, né? sim. E esses projetos novos que você trouxe agora na pandemia, você veio com, acho que um live set, né? Isso, Que a gente foi até no cinema, foi esse Foi mesmo? Foi. Não, o primeiro que foi gravado aqui em São Paulo, no L.Flight, a gente fez aqui e lançou na época da pandemia, que a gente não tinha os cinemas abertos. Aí depois, quando a gente gravou o segundo, que foi no Farol da Barra, em Salvador, Sim. aí a gente fez o lançamento na Sala IMAX. Olha só, e foi lá foi no JK. JK, né? No foi. Gente, no cinema Gente, JK, bafo, ela só foi lançar lá, entendeu? Na sala de cinema JK. É porque Menino. uniu duas coisas, assim, que eu amo cinema e eu falei, putz, né, passar. Aí vieram os meus pais, enfim, foi tão. Nossa, foi muito gostoso. E essa cheio. vertente do DJ sair de ser uma pessoa que fica atrás de uma cabine pra virar um artista de internet, um artista mesmo, assim, onde você tem que se expor da Público, sua uma vida. figura Como pública, é que você né? vê isso? É uma coisa muito, pra mim, é muito natural, porque Pra assim. você não era difícil você aparecer? Na verdade, não é uma dificuldade, porque eu sempre me monitoro no sentido assim, eu estou sendo verdadeiro com aquilo que eu tô passando? Uhum. É isso.
sabe? Tipo, é claro que em rede social a gente sempre tenta mostrar a coisa mais bela e etc. Mas mesmo sendo belo, precisa ser verdadeiro, sabe? Tipo, então, assim, pra mim, eu não sou muito aficionado à rede social. Hoje, quem me dá todo o suporte é o maridão, assim, tipo, que... Faz publicação. Te ajuda. Em tudo. Que Tipo, massa. ele foi o diretor dos 2 digitais shows que a gente fez. Foi ao vivo? Não, a gente fez foi gravado. Foi gravado, a gente não fez transmissão ao vivo por conta dos direitos autorais. Você ia lançar também, né? E aí, assim, foi super legal. A gente fez a primeira gravação aqui em São Paulo, em 2021, e aí no final de 2021 a gente acho que fez o outro. Mas a produção foi toda sua? Musicalmente, nesses 2, não. Tá. Eu sempre peguei músicas que tinham muito a ver comigo, de grandes produtores musicais que eu admiro e sou fã. Era sua coletânea, mas não era ainda seu material. Não era. No segundo entraram 3 produçõezinhas ali, que foi um que eu fiz com o Liam, que é a da Celine Dion. Várias queixas já foi assinado por mim com os produtores que trabalham hoje comigo. Eu trabalho com 4 produtores musicais, onde eu assino as músicas, mas é toda em volta com a minha direção. Que legal. Tipo, eles ajudam na parte da batida, você falou A o que parte você técnica, quer. Porque você não pensa em um dia migrar também pra produzir mesmo, tipo, com a batida, com tudo? Então, como o trabalho que eu ofereço hoje para festas de casamento é algo que demanda um tempo muito grande, porque pense bem. Numa festa de casamento eu toco no mínimo 8 horas e já toquei 16 horas sem parar. É uma maratona. Nossa, gente, muito tempo. E que horas faz xixi? Come. A bexiga já tem lycra. Vai de sonda, né? Exatamente, quase isso. 8 horas. Mínimo, tá? Mínimo 8 então, horas. geralmente, no casamento é um DJ. É um DJ e às vezes uma banda e etc. Que daí você divide um pouquinho ali, né? Exato. Mas o DJ que taca pau, né? Exatamente, é o DJ que faz de ponta a ponta. Nossa, aí é muito tempo, é uma hora que você tem que se preparar, né? Muito, tem que ficar, em tipo, tudo. Então, assim, é pesquisa que você tem que fazer toda semana, você precisa fazer a reunião com o casal. Então, e assim, e fora isso, tem as produções musicais que eu falo com esses produtores que montam ou a produção original, o remix original, ou se não os mashups, bootlegs, sabe? Tipo, que são as montagens. Então você tá preparado pra essas festas extended, tá preparado, né? Porque ela pode tocar em 8 horas, só ela ali, tranquilo. Pagando o preço da boneca, tá tudo certo. Lindamente. Eu já fiz casamentos gays, assim, tipo que... Inclusive um que o André tava, e ele eu lembro que ele passava por mim, ele falava assim, é você que ainda tá tocando? É você que ainda tá tocando? Eu falei, André, sou eu, só eu. Só vai ter eu, daqui pro fim da festa exato, sou eu. exato. Quando a festa acabar, eu saio. Exato. E aí, assim, foi um long set tribal. Uau. Nossa senhora, aí é legal. E nessa festa de casamento que você falou que tem banda, qual banda conhecida que você já tocou e que rolou aí nessa festa de casamento? Gente? Já fiz Ivete, já fiz Dennis DJ, Preta Gil, Thiago Abravanel, Latino, Matheus e Cauã. Vários, Alok. Nossa, Alok. gente. E como é que foi o casamento com a Ivete, cara? Como é que foi dividir palco com a gata? A Ivete é uma coisa que não tem explicação. Acho que Já todo dividiu mundo... várias vezes, né, também, né? Porque assim, eu toquei com ela no Sun Island, né? Tipo, 2 vezes. E aí depois a gente foi fazer um casamento juntos em Portugal, para 80 convidados. Olha só, uma coisa privê com Ivete. Não, eu vou contar um detalhe pra vocês. Sabe qual era a lembrancinha para as mulheres da festa? Não era o chinelinho. Chinelinho? Né? Uma bolsa da Prada. Menina, quem é essa noiva? Básica, né? Vou dar um oi pra ela. Casa de novo, me chama. Deu uma bolsinha pra você pegou uma bolsinha pra você, só era pras mulheres. Eu falei assim, eu sou quase uma mulher, querida. Você da Prada devia estar contada. Certinha. Mas, gente, é porque assim, tem muitas festas também que eu faço que a gente tem que assinar um termo de confidencialidade. Imagino. E eu vou fazer uma festa agora, que eu não sei se vai ser liberado ou falar, que talvez vai entrar no Guinness Book como o maior casamento de área construída do mundo. Uau! E são 4 atrações que é assim... 4 atrações, né? Você não pode falar por contrato. Não pode contar. Por enquanto, não. Mas, nem assim, dá uma dica. Já descobrimos que ele é uma das atrações. Mas eu posso falar assim, uma das maiores artistas, mulher brasileira. Os outros 3 é quase um Vila Mix.
Nossa senhora. Então, gente. mas deve assim, ser que- isso vai ainda ser no vestido Brasil? sertanejo. No Brasil. No Brasil, tá vendo, Passada. querida? No No Brasil. Brasil, Guinness Book. 14 maior horas de festa, 1.200 convidados. Uau. Nossa senhora, é uma rave. Mas aí me diz, então assim, você foi contratado pela The Week e depois teve algum momento que você se despediu da The Week? Teve, teve. Eu sei dessa época É, que você, teve. acho que até publicou, não teve publicação? Não teve, Não simplesmente lembro. não. Não, na verdade, eu cheguei e falei, eu acho que foi em 2018, eu falei, olha, eu não tô conseguindo mais atender, né, a demanda, Tá. né, porque quando tinha pool party, eu tava muito cansado de uma festa onde eu toquei casamento. 10, 12 horas. Aí eu falei, olha, então, assim, tipo, tô saindo por isso. Aí perguntaram se eu ia pra alguma concorrente. Eu falei, não tem esse interesse, até mesmo porque eu tenho um super carinho pelo Klaus e pelo André. E aí, beleza. E aí foi isso. Aí eu saí, não trabalhei. Eu acho que a minha última apresentação aqui em São Paulo foi no Eterna. Tá. E a minha última apresentação geral foi na festa da Lili, em agosto. E aí, beleza. Aí eu saí e fiquei focado nesse mercado. E 2018 foi o primeiro ano que todos os sábados estavam vendidos para festa de casamento. Tá. 2019 também. 2020 também. Quando começou a pandemia, todos os sábados já estavam disponíveis. E como é que foi a Nossa. pandemia pra você? Foi uma escola. Uma mega escola, assim, tipo... E ali eu pude exercitar minha fé de um jeito muito mais amplo do que eu podia imaginar. Porque nada me faltou na pandemia. Eu aprendi muitas coisas. A minha vida teve um mega change, assim, tipo, de virada. Principalmente no final de 2020, onde eu comecei o meu relacionamento com o Rafa. E daí foi uma coisa, assim, tipo, absurda. Mas foi de muito aprendizado Foi a evolutivo, pandemia. então. a E pandemia. aí, o engraçado, em fevereiro de 2020, o André me chamou. Ele falou, Gui, você precisa voltar. Aí eu também tava morrendo de saudade. Aí ele falou, você precisa voltar. Eu falei, não, então vamos combinar, né? Vamos combinar voltar. Uma data, uma vamos pôr aí exato. alguma coisa E aí pra a gente acontecer. conseguiu marcar a data de março, era o último final de semana de março de 2020, pra eu voltar. Só que nisso veio a pandemia. Aí não deu. Aí não deu. Aí tanto é que o primeiro digital show que a The Week fez, eu tava no line-up. Participou também ali. Fez o digital show. Fiz. E aí acho que por conta da publicidade mesmo, você começa a introduzir mais isso também na sua carreira, né? Você tem mais conhecimento, sabe como se Então, promover Uma coisa é se promover pra outras pessoas, uma coisa é se promover pra pra mim. você mesmo. O Rafa, meu marido, ele também é formado em publicidade e propaganda. Então, assim, hoje a assessoria toda, assim, tipo, de PP é dele. Então é uma Ele visão te esforna de ajuda. você ali. Até prefiro. Você não palpita? Palpito, óbvio. Ah, mas tá. assim, eu prefiro um ponto de vista fora. As ideias externas ali. Eu acho legal. E aonde que você conheceu ele? Falando dele já. Rafa, a É. gente. Alô? Tá Alô, funcionando? tá funcionando. É. Cortou teu fone? Voltou. O Rafa, eu conheci ele no Cartel, em 2009. A gente era amigos. Boate. Cartel é uma boate. Eu achei que era negócio do exército. Não, Da não, onde não, essa não, bicha não, vai pro não. exército A agora? balada Do Cartel. nada, virou soldado, Não, como assim? Não A contou? balada Cartel. E foi super legal, porque assim, a gente era super amigo. Assim, na época, a gente se encontrava nas festas, a gente conversava bastante. Mas assim, Rafa era algo assim, tipo, muito inatingível. Assim. Eu falava, não, que cara bonito, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Mas assim, amigo. Mas você se parece muito com ele, ou não? Todo Então, mundo fala. Todo mundo fala, mas eu acho que ao vivo talvez não. Como- É, aquela é. foto ali, aquela É que, foto. na verdade, o Alma olhar do gêmea, eu amado, o acho, olhar do não amado é sempre diferente. E aí, assim, aí ele morava em Campinas. E aí a gente a gente se falava só nas baladas, mas aí depois a gente não se viu mais. E beleza, e sumiu, assim, sumiu. E aí no final de 2020, a gente se reencontrou num momento muito idêntico, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 7 anos. Ele também, por razões iguais. Aí, beleza. E aí, Foram chorar um no ombro do outro, os motivos, as pitangas. Exato. Colou.
Super! Não, e foi muito engraçado, porque assim, eu falei, gente, quem diria, né? Uma coisa lá de 2009 tá viva aqui em 2020. Mas nessa história toda da sua vida, aqui tá dizendo que você já teve 3 chamados pra ser padre. Então, eu narrei ali, como é que foi do Como é nada, que assim, foi não isso? gostava tanto da religião na infância, vem pra cá, conhece o pastor ali que acho que te tocou ali em algum momento. Pensei que ia E ser da onde veio esse pastor, chamado? né? Padre não, do nada. Gente, não, olha, as coisas são muito incríveis. Eu falo que assim, a nossa mente é muito limitada para as possibilidades de Deus. Eu falo que quando a gente entrega para Deus, ele faz de um jeito que você fala, não acredito. Como eu falei para vocês, eu tive uma depressão em 2008. E aí eu fui para a igreja, pedi ajuda e a ajuda veio. E ali eu tive um entendimento de que alguém tinha me ouvido, então eu poderia conversar com ele, que ele ia me ajudar. E aí eu comecei a frequentar a missa às terças. E aí, católica. Naquela igreja onde eu fui rezar. E aí, uma senhorinha me abordou e falou assim, menino, eu vejo que você tá aqui toda terça-feira. A pessoa que vai passar o telão na igreja vai sair das terças. Você pode fazer ajudar isso? Passar o telão? Então eu montava a missa no PowerPoint e passava no telão. Beleza. Aí comecei a frequentar de quinta, porque o menino da quinta-feira também não ia. Então eu ia terça e quinta. Tava abusando já de você. Aí só que assim, era algo muito prazeroso, porque ali eu comecei a entender que eu não tava buscando exatamente uma religião, eu tava buscando a minha espiritualidade. Sim. Porque independente daquilo que o padre falasse ou do que um pastor fala, eu falo que o importante é a gente buscar a nossa espiritualidade. Seja numa religião, seja num livro, enfim. Aí o padre chegou e falou pra mim, falou assim, menino, onde você vai à missa aos domingos? Aí eu falei, não, domingo eu não frequento. Ele falou, não, mas domingo é o dia do Senhor. Você precisa vir aos domingos. Aí eu falei, tá bom. Aí terça, quinta e domingo. E aí eu, nessa época, vendo vídeos em YouTube, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre coisas da vida, desde psicologia, fé e etc. E aí eu assisti uma palestra de uma médica pediatra que chama doutora Filomena Camilo. E essa médica, ela tem um grupo de oração que toda terça-feira, lá em Belo Horizonte, bomba a igreja para ouvir essa mulher falar. Só que ela fala de um jeito muito despojado, porque ela fala das experiências dela, junto com a palavra da Bíblia, mas falando na prática de como as coisas funcionam. Uma coisa mais moderna, né? Super. E aí, em uma dessas palestras que eu assisti, ela falou assim, experimente por uma semana ir à missa todos os dias. Aí você foi. Aí eu falei, tá bom, vou experimentar. Por que não? Por que não? Isso em 2009. Desde então, vou à missa todos os dias. Desde Todos 2009. os dias? Todos os dias. Até hoje? Até hoje. Só dia que casamento não bate. Até hoje. Você tá brincando? Quando eu vou tocar fora, que eu falo com o padre da cerimônia. Você assiste digital? Não, pra me dar a Eucaristia. Porque o meu foco... o meu foco é comungar. É a comunhão. Olha só. É a comunhão. Então, assim, eu tenho amigos padres já no Brasil inteiro, que cada lugar que eu vou, eu entro em contato e falo, olha, eu vou tocar em tal festa, não vou conseguir assistir a missa, o senhor pode me dar a Eucaristia? Pode. Uau, Nossa. todos os dias. Virou uma comunhão, virou um casamento um mesmo. compromisso, né? Não, é porque assim, eu vi uma história do milagre eucarístico de Lanciano, enfim, aquilo me encantou muito. E então é o que eu falei pra vocês. Eu, apesar de ser católico, eu sou muito ecumênico. Meu marido é de Umbanda e assim, frequento o terreiro, sabe? Tipo, porque eu falo que Deus, ele... Tá em todas as partes, todas. né? Ele respeita tudo. Eu acho isso maravilhoso. Sim, isso é encantador. Então, eu sou muito ecumênico, mas a minha ida, essa minha prática diária é mais para exercitar a minha fé do que simplesmente falar sobre uma religião. Que bonito. Muito bonito. Que bonito. Legal a mensagem também. Então, e aí, dessa ida com frequência Constante, diária, assim, né? aí 2 padres chegaram e perguntaram para mim se eu não queria ir no seminário. Aí eu falei, não é possível. Aí eu tava um dia, voltei pra casa dos meus pais, fui passar um final de semana lá e tava tendo um retiro espiritual, onde um bispo ia fazer a pregação. E aí eu tava lá assistindo tudo, blá, 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 e de repente o bispo parou de pregar, sentou do meu lado e falou, tudo bem? Falei, tudo bom. Aí ele falou assim, você sabe o que eu tô fazendo aqui do seu lado? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, eu vou te levar pro seminário. Ai, meu Deus! Aí eu falei, só um minutinho. Pera um pouquinho. Aí eu saí de perto dele, eu fui rezar no sacrário. Eu falei pra Jesus, eu falei, G, DJ padre Não vai rolar. não vai rolar.
Eu falei, querido, então assim, o senhor acabou de colocar um babado na minha cabeça aqui que o senhor vai ter que responder pra mim. Eu falei, como? Né? Ser DJ padre. Gay. 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 É. Gay. Aí eu falei, vamos lá. Eu falei, ele vai me responder. Aí eu fui num grupo de oração da Renovação Carismática, que é um pessoal que ora em línguas, etc, blá, blá, blá. Aí eu tava lá sentado, quietinho na minha. Passou um senhor por mim. E olhou, ele falou assim, garoto, você tá precisando de oração, não tá? Eu falei, tô. Aí ele falou, vem cá. Ele colocou a mão na minha cabeça, começou a rezar. E do nada, ele me solta a seguinte frase. Você é uma extensão da igreja onde o padre não vai. É lá que ele quer que você permaneça para levar alegria e amor para as pessoas através do seu trabalho. Que lindo. A palavra que você precisava. Meu, e assim, eu sempre ia tocar com um tercinho na mão, que brilhava no escuro, sabe? Sim. E as pessoas começaram a me pedir esse terço. Eu lembro que já teve casos na The Week, quando eu tava tocando, quando eu terminava. Aqui você tem tercinho? Fila de gente pra pegar tercinho comigo. Uau, então Você tava levava um levando tercinho pra realmente The ali. Week. Exato. Mas eu Deus entendo. mais próximo das Mas assim, pessoas. mas eu entendo que assim, tipo, vamos lá. Deus, gente, é algo muito amplo. Sim. Que a gente não tem a dimensão. Sim. E assim, ele tá em todo lugar, ele respeita todo mundo, sabe? Tipo, é literalmente um boy magia. E eu entendo que aquele fato, quando eu passava para as pessoas um tercinho, era assim, eu te quero bem. Uhum. Sim. E nessa mensagem nessa oração que a pessoa me trouxe, eu entendi o seguinte, a música, ela tem o poder de transformar. Sim, com certeza. E aí, isso se tornou uma responsabilidade ainda maior em todas as minhas apresentações, seja num casamento ou numa balada. Por quê? Eu precisava levar alegria e amor para as pessoas através da música. Então, para mim, quando hoje eu vou tocar qualquer música, em qualquer festa, eu preciso estar ciente de que eu tô levando uma mensagem, Sim. sabe? Tipo, uma alegria, uma coisa para transformar. E a sua as energia também ali transmite tudo aquilo, né? Exatamente. Só de você estar ali no ambiente, ele já transmite, ele já tem essa comunicação, assim, é Isso. incrível. E dá uma dica para as pessoas que estão querendo começar essa carreira de DJ, Gui. O que você fala aí pra essa galera? Sempre tá próximo da verdade. Primeiro lugar, é você se inspirar naquilo que você gosta. Porque eu falo que nós somos únicos. E se a gente está próximo da nossa verdade, a nossa verdade é única. E aí, a gente passando essa verdade adiante, sempre vai ter alguém que vai se conectar. Olha aí, tá Então, eu vendo? acho que a primeira dica é isso. É você ter esse entendimento de que você é único e você precisa achar. E depois os meios técnicos. Entendi, olha só. Mas imagina também um padre desse, gente. Já ia ser daqueles outros que ia ter Oi, eu ia calendário, lá, né? Eu ia todo dia pra essa calendário igreja já, tomar né, essa dos padres, Eucaristia. aquele babado. Nossa, e Gui, aí? a gente tem um quadro aqui chamado É Pop ou Não É Pop? Tá. Esse quadro já é famoso aqui no famosíssimo. podcast. Onde você vai falar se é pop é uma coisa hype, uma coisa legal, uma coisa que você gosta. Aham. E se não é pop, você simplesmente pode falar não é pop, Não é ou pop, comentar ó. o porquê. Não. Aham, tá, fechou. Vamos lá, então. Bora. Ah, Grupo The Week. Wiki. The Home- On the Wall. The World. On the É, Road. a antiga, Week. falecida, É, The Week, né? aham, Onde aham, começou tudo aham. ali, né? Super pop. É pop? Nossa, gratidão eterna por esse grupo. Klaus e André. Era uma dupla, né? Babado, uma né? dupla dinâmica. Foi um momento, foi um período aqui, olha, incrível mesmo. Quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. Quem não viveu é isso. É. Então The Week é pop. Super. André Valadão, um pastor, né, que tem um posicionamento assim um pouco não, muito, eu acho, Aham. né? O que você acha? Aí? Não é pop, óbvio. Sabe por que não é pop? Porque eu falo que são pessoas que ofendem o meu melhor amigo. Sim. Jesus. Fica falando... Ai, Deus, que dó. Que dó. É isso. Então, André, você não é pop. Não é Vamos pop, melhorar, vamos se André. aproximar mais de Deus. De repente Não. ele te manda algumas Não, é que mensagens. sabe por quê? Porque eu falo que assim, Deus é amor. E a partir do momento que você usa a palavra de Deus pra pregar ódio, desculpa, não é Você Deus. já tá errando, É. né? Já tá errando. Então é isso, André. Um erro. Um beijo. Beijo, gato. De luz. E não me liga. Annie Luiz. Super divaça. Amo, Anne. Amo, Conheceu super ela pop. na noite. Não, então, quando eu porque é muito tempo, né? Quando eu tocava na San Sebastián, em Salvador, a gente se encontrava, a gente tocou numa festa no apartamento do Zé. A gente tocou juntos várias vezes. Amo, Anne. Amo. Maravilhosa. Amo. Anne, você é pop. A inventora Super pop. sempre. Super pop. Mega. Vamos lá, próximo.
Las Bibas from Vizcaya. Tem uma história É. super pop. Ela é Porque incrível. a Las Bibas, eu conheci ela no Sonic, mas de ele. O Jorge. E aí eu comecei a falar pra ele que eu adorava os vídeos dele, eu sabia tudo decor, mas eu não sabia que ele era ele. Ah. E então a gente ficou amigo. Olha Meu só! Ele começou mesmo, né, com a imagem masculina, depois que ele trouxe a vertente mesmo da drag, né? exato. Foi ele desenvolveu Maravilhoso. todo esse talento. Pioneiro. Um artista. Super pop. Super pop. Próximo. E o pod? É pop ou não é pop? É pop? O pod? Mega pop. Ah, tá. Popíssimo, tem que falar. Já pensou? querido. Mega pop. Tem que falar, não. Pode falar também. Não, que vai falar é outra pop. coisa. Corto. Estamos com quem, amor? Gui Guerreiro! Guerreiro! Ai, mas antes, Gui, eu quero que você fale sobre essa festa nova aí que vai vir com o seu selo. Isso! Já teve festa anterior e agora Sim. vai vir uma nova festa aí. Fala rapidinho Pois sobre é, ela. é uma festa que brotou assim da disponibilidade de agenda, porque uma noiva acabou trocando de data, e aí o Klaus ficou sabendo dessa data vaga na agenda e falou, bora fazer essa festa. Vamos então fechar esse todo selo. mundo tá convidado pro dia 19/8 na Complexo Tempo, vai ser lá no Pistão, pra festa Universo Guerreiro, com um Olha. mega line-up, e eu vou contar uma novidade aqui em O primeira que temos de mão. atração aí, babado? Ó, de atração a gente tem o Strapa, que vai fazer o warm-up pra gente, o Liam, eu, Binômio da Espanha, aí depois vai ter um super back-to-back de Zambianco com o VMC Olha só. em cena pra finalizar, e a gente ainda tem mais algumas coisas pra acertar. Nossa. Mas Chique, a festa é grande essa? surpresa que ninguém sabe é o seguinte, nessa festa a gente vai gravar o nosso novo digital show. Olha, então vamos com uma roupa bonitinha, tá? Pra aparecer no rasguei digital show. arrumadinha pra poder Entendeu? já marcar Não esse vai fazer engajamento. bagaceira, não, Não, entendeu? Que pelo vai ser amor. digital show. Muita gente menina. pediu isso pra gente na pandemia, falando assim, nossa, a gente quer estar ao vivo, vendo a gravação. Eu falei, pronto, agora é a hora. Vai acontecer. Então vai ter que estar bem show. preparado esse negócio, Vai, né? vai, a gente tá Porque correndo vai ser pra isso. gravação ao vivo, gente, sempre é babado. Então Não, vamos não vai ver. dar nada de Média, babado. O G vai estar com ele. Vai estar com o Sempre. G, e G tá estando com a Se a gente. gente for, eu vou querer o tercinho. Óbvio, pra estão super gente. convidados. Cuidado que vão pedir tercinho agora até. Ai, Vai ter que parar pra dar tercinho, bênção. Leva já o padre lá pra dar bênção em todo mundo. vou levar. Vai ter que ser assim. Passa suas redes Amor, sociais. DJ Gui Guerreiro, Instagram, Guerreiro sem I. Eu acho que é isso. Eu Só gente, tem isso? Instagram, Não, você não tem também o YouTube. YouTube sem Gui Guerreiro. Olha, tá tocando o telefone. Olha. Não fale alô, fala o pode é pop. O pod é pop. Calma que eu tenho tempo de delay. Oi, meu amor. Como é bom poder falar de você. Logo de manhãzinha, poder falar algo, embora a gente fale todos os dias que eu te amo, que você é muito importante para nós. É mais um dia que eu venho aqui falar que você é muito especial, que eu te amo muito, que Deus continue te abençoando e te iluminando, porque você tem uma profissão maravilhosa que leva alegria para as pessoas e que faz isso com tanta competência, se preocupando em agradar cada ser humano, em cada festa que você faz, com sentimentos de pessoas diferentes, né, de gostos diferentes, e você consegue transmitir essa tua alegria através da música. É muito gratificante poder falar. Eu tenho muita gratidão a Deus por ter você como filho. Nós te amamos muito, viu, meu filho? Você é muito especial. Continue sempre assim. Te amo. Que lindo. Mãe. Quem é essa princesa? Mãe. Manda um beijo pra Manda um ela. recado pra ela. Mãe, te amo, obrigado. Se hoje eu tô aqui é porque a senhora acreditou em mim, a senhora e o pai, que nunca me negaram nada. Sempre assim, vai, a gente acredita, tá tudo Te bem. deram apoio. Que papel de pais, né? Eles Super, são super me apoiaram em tudo. exemplares. Que Tudo. legal. Um Ah. beijão pra Obrigado, eles. gente. Então vamos lá. Então é Gui Imagina. Guerreiro tudo? Que guerreiro tudo. Redes sociais, a gente precisa curtir aí, seguir. E logo, o logo set. já vem aí o novo set digital no YouTube. Exatamente. A gente vai colocar depois na descrição aqui, a gente manda Já o vamos link. colocar já por esse favor. link. E você também não pode deixar de seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal. O Pod é Pop, quer os cortes, ouvir só as melhores conversas, o Pod é Pop Cortes. E aí se inscreve, engaja a gente, manda esses comentários. Também tem aquele Tem o o que ouvinte mais é o quê? pop, o do ouvinte é pop. Você aí que quer uma pergunta especial pro nosso convidado, manda aí pra gente que a gente vai Que a fazer gente pro tá próximo esperando as convidado. perguntas, porque não teve pergunta até agora, pra Não, gente fazer gente, pro tamo convidado, fa- entendeu? vai, O quadro não bota
aconteceu ainda, porque vocês não perguntaram nada. Vamos lá. E também no Facebook, o Pod é Pop, no Deezer, o Pod é Pop, Kawaii, TikTok. É só colocar o Pod é Pop que a gente vai aparecer as duas gatas lá, pra vocês poderem se alegrar com a gente Babado, numa alegrar tarde. ou atristecer você, né, gente? Se alegrar. A gente não é palhaçada. A gente é palhaçada, né, amor? É muita palhaçada. E vamos então agora para os nossos patrocinadores, que é quem paga essa birosca. Vamos lá, vamos lá. Save Lab, Laboratório de Análises Clínicas. Se a senhora quer aqui, ó, tirar uma análise, tirar um sangue, ver como é que você tá, Save Lab. Save Lab. Vamos lá. Ponto Estética e Beleza, nossa clínica de estética. Você aí gosta? Você cuida? Você gosta? Estética? Faz um Super. botoxinho, faz assim. Tá Tem que se super manter, convidado né? pra ir lá na nossa clínica. Ai, tá? obrigado. Vamos fazer Super, um super. day spa facial, Vou né, amor? fazer antes da festa pra tá bonito. Arrasou. Não, antes não se deve fazer muita coisa. Eu É. digo, não toca Um do rosto pouquinho antes de antes, festa. um pouquinho antes. Um pouquinho Não na antes. semana da festa. Combinado. Mas pra tá mais bonito, né? Porque belo já belíssimo. é. Ah, obrigado. Então vamos lá, se você também quer aí se embonecar, ponto Estética e Beleza, tá bom? Show Cover, produções artísticas, pra você que tem um herezinho aí, ó, olha, e quer levar um personagem pra essa festa. Nós temos milhares de personagens, nós temos a Frozen, nós temos o Homem-Aranha, nós temos o Batman, o que você quiser, a gente leva aí pra alegrar a sua festa. Mais de 200 personagens pra você aí de casa. E Império dos Leques, Você- a Império dos Leques, ela faz leques personalizados pra você, e hoje ela te mandou aqui um presentinho. É. Você aí que quer fazer um leque personalizado com o seu rosto, arrasar na boate, o lugar que você estiver, Império dos Leques. Vamos vai ver se ele fazer. sabe bater o leque. Sabe bater o Sabe leque? bater? Olha! tem poder. Personalizadíssimo. É, do Pode, pod. Então, quando tinha uma balada, Adorei. tinha aquele calor, que a gente sabe que é um Exato. calor naquele lugar. Um lequezinho sempre salva a gente. Painel de LED esquenta para um dedé. Eu imagino. Imagino. Aí vocês ali é mais quente ainda, né? Muito. A Gente, luz ali. próximo. É, Obrigado, gente. torrando. E tem mais? Não. E você também que quer ser patrocinador do nosso podcast, entre em contato com a Por gente, que a gente vai favor. colocar você aqui na telinha, tá bom? Gui, obrigado por você ter Obrigado, vindo, a gente gente. adorou Obrigado você por aqui. contar a tua história, Obrigado. entendeu? Incrível. E você aí de casa, não deixa de curtir a gente, tá? A gente tá indo, mas Tamo indo. breve a gente Até tá a de próxima, querida. Nós estamos aqui de quarta a domingo, entendeu? E domingo. tem vídeo novo. Gui, nos vemos na balada, nos Até. vemos na festa. Dia 19/8, A vocês gente vão. Estaremos lá, querido. favor. Um beijo, Um gente. beijo e o Pod é Pop. Tchau, gente. Até a próxima. E agora você vai ter Internet para você. o Pod é